passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria da alma, mais uma vez, nós ocupamos o estúdio desta emissora, a Vale TV, para comunicar convosco o programa Novo Nascimento, um órgão evangelístico com pregação do Evangelho de Cristo Jesus, subordinado à Igreja Assembleia de Deus, Setor 5, Guarani, que deseja a todos os irmãos as mais ricas bênçãos de Deus na audiência deste programa. Nós queremos compartilhar com os irmãos de Sapiranga, os irmãos de Campo Bom, os irmãos de São Leopoldo, Estância Velha, Ivoti, aonde o estúdio desta emissora, aonde as ondas sonoras desta emissora têm atingido em quase todo o vale. Nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para os irmãos que estão na audiência desse programa. Jesus pode curá-lo, Jesus pode batizá-lo com o Espírito Santo na audiência deste programa. Jesus pode salvar a tua alma das garras do inimigo. Nós falamos no programa passado sobre a guerra espiritual contra a carne. E eu falei que nós temos três gigantes para nós combatermos. E o primeiro gigante que nós falamos é a carne. Nós queremos falar nesta oportunidade sobre o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama de o maligno, chama de o diabo, chama a antiga serpente, enfim, aquele que contraria todas as regras espirituais e combate contra Deus. Porque o próprio Jesus foi tentado pelo diabo no capítulo de número 4 de São Mateus. Ele foi levado para o deserto e ali tentou o nosso Salvador. E ele também não se cansa de fazer esse trabalho que é destruir a alma do ser humano. A Bíblia diz que o ladrão, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. O trabalho do maligno, o trabalho do diabo é destruir o ser humano. Como ele destrói o ser humano? Induzindo o ser humano às coisas contrárias às coisas de Deus. Nós queremos ler um texto sagrado que está no primeiro livro de João, a primeira carta de João, capítulo de número 5, verso de número 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, meus irmãos, para nós obtermos a proteção contra o inimigo das nossas almas, contra o diabo, contra a antiga serpente, primeira coisa que nós temos que fazer é nós nascermos de novo. O programa Novo Nascimento tem este objetivo de fazer o ser humano, de fazer a pessoa ser gerada de novo por Deus. Nicodemos, quando ele chegou para Jesus, ele era um príncipe dos judeus, ele não entendia o que era um novo nascimento. Agora João expressa aqui que aquele que de Deus é gerado, isto é, aquele que é nascido de novo, o maligno não lhe toca. Isto é, Deus é a proteção contra todo o ataque satânico, todo o ataque do diabo. Deus, ele protege o ser humano quando ele é gerado de novo. O apóstolo João chega a dizer que o maligno não tem poder de tocar na vida do ser humano. Nós vemos, cada dia que passa, nós vemos pessoas influídas, pessoas muitas vezes incentivadas pelo inimigo, produz crimes hediondos, crimes atrozes. Por quê? Porque não se preocupam
em proteger a sua vida espiritual. Proteger a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, verso de número 12, o apóstolo Paulo vai falar, vai dizer assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós sabemos que nós, pessoalmente, carnalmente, nós não temos condições de vencer o inimigo das nossas almas. Mas quando nós estamos nas mãos do Senhor, quando nós estamos sob a proteção de Deus, o inimigo não pode chegar. E o Paulo diz à igreja de Éfeso, ele disse, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, Deus, ele tem poder para destruir, para proteger o ser humano de todos os ataques satânicos, todos os ataques imundos do diabo. Deus tem condições, através da pessoa bendita de Jesus, através do sangue de Jesus, ele tem condições de proteger o ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo de número 12, do capítulo de número 6 de Efésios, Paulo vai dizer assim, ó, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os príncipes das trevas deste século, as hostes espiritual da maldade que combate o ser humano nos lugares celestiais. Você pode pensar assim, pastor, mas então o programa que nós ouvimos na semana passada está contrariando este versículo. Não, nós falamos que a luta contra a carne que nós temos é luta pessoal, a luta contra nós mesmos. Nós não temos, por exemplo, que lutar contra outro ser humano, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Muitas vezes nós queremos vencer as lutas espirituais com o nosso braço forte, mas nós não temos condições de vencer. Para vencer o inimigo das nossas almas, primeiro, nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Muita gente, muitas vezes, deixa-se levar por crimes hediondos, que muitas vezes a gente fica estarrecido. O que é isto? Ataque satânico. Mas Deus está alertando a você, que está ouvindo este programa, que a tua luta não é contra outras pessoas, mas contra as hostes das trevas, que muitas vezes chegam sorrateiramente. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você vai ver, você já cometeu alguma coisa, porque as trevas, elas chegam sorrateiramente. Eu tenho dito na minha igreja que muitas pessoas pensam que o diabo se apresenta com a guampinha, né, com o tridente e também com uma cauda. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada nos diz que muitas vezes o diabo, ele se apresenta como um anjo de luz, E muitas vezes, como um anjo de luz, ele consegue enganar o ser humano. E até, inclusive, a Bíblia diz, até os escolhidos ele consegue enganar. Agora, quando você está fortalecido no Senhor, quando você está fortalecido na força do seu poder, quando você está fortalecido, quando você está debaixo da proteção de Deus, o maligno não tem condições de tocar na tua vida. Pode se levantar. Bendito seja o nome do Senhor, mas ele não consegue te atingir. Pode, quem sabe, fazer trabalhos na encruzilhada para te atingir, mas ele não vai conseguir te atingir. Pode colocar, quem sabe, o teu nome na boca de um sapo, costurar o teu nome na boca de um sapo e colocar no sapo na rua morto, tentando te atingir. Mas não vai conseguir, porque você está protegido. Esta guerra contra os infernos,
esta guerra contra o diabo, é preciso você estar debaixo da proteção de Deus. Você não consegue vencer com a tua luta carnal, com o teu braço forte, com a tua força, a força do teu poder. E Paulo vai dizer assim, ó, no versículo de número 6, como eu disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Cristo nos outorga, quando nós estamos debaixo da proteção, a força do seu poder. E o versículo de número 12 vai dizer assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A cada dia que passa, nós vemos mais e mais crimes horrendos. Pessoas com influência maligna, muitas vezes cometendo crimes atrozes contra a criança, contra mulheres, contra velhos. Então as pessoas parece que não tem mais noção daquilo que estão fazendo. O que quer dizer isto? São hostes espirituais da maldade, que muitas vezes combate nos lugares celestiais. E esta luta nós temos que vencer. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo de número 4, capítulo 4 e versículo de número 7 de Tiago, do livro de Tiago, o Tiago vai dizer assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como nós vamos resistir, pastor? É nós lendo a palavra, é nós orando, nós pedindo a proteção do sangue de Cristo Jesus para nós, para a nossa família, e aí Deus vai nos proteger. Bendito seja o nome do Senhor. E começamos então a vencer o segundo gigante, o gigante da carne, que nós falamos no programa passado, e hoje falando sobre o gigante Satanás, que combate nos lugares celestiais para destruir a alma do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, o pecado era tão grande naquela cidade, que 2 anjos chegaram na casa de Ló, e aqueles homens, pensando que eram homens, tentaram tirar aqueles homens da casa de Ló para com ele cometer atrocidades, porque a cidade vivia sobre o homossexualismo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que aqueles que são nascidos de novo, o diabo não tem condições de tocar no ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você vai dizer assim, pastor, mas o homossexualismo é uma doença. O homossexualismo é algo genético. Mas se você procurar na Bíblia Sagrada, você vai ver que todo este pecado foi combatido por Deus. E os nascidos de novo, o maligno não tem condições de tocar na sua vida. Por quê? Porque ele está protegido pelo Senhor. O Tiago vai dizer assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o homem, ele tem que ter uma certa resistência, porque as oferendas se apresentam, o pecado se apresenta como uma bandeja para que você prove dele e depois você nunca mais consiga sair. Mas no momento que você resiste pelo sangue de Jesus, o diabo foge de você e não consegue te atingir. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi levado para ser tentado pelo diabo, o diabo fez muitas oferendas. Primeiro, ofereceu o mundo, para que o Senhor adorasse ele daria o mundo.
para ele. Quando você abdica das coisas do mundo, quando você rejeita as coisas do mundo, Deus te protege. O diabo também ofereceu pão, né? Ofereceu as pedras para ser transformado no pão. E a Bíblia diz que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ora, o homem precisa alimentar-se com a palavra de Deus. Fique ligado, nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores e voltamos em seguida falando hoje sobre a guerra contra o diabo, a guerra contra o inimigo das nossas almas. Voltamos em seguida. Fique ligado.